Meus amados irmãos, lemos há poucos minutos o texto em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13. Os irmãos já sabem que o tema hoje é Carta à Igreja de Filadélfia, a sexta carta que João escreveu a esta igreja. Eu peço mais uma vez a preciosa atenção dos irmãos para que meus amados irmãos e irmãs estejam bem atenciosos. Não converse agora com ninguém, preste atenção ao que Deus vai falar aqui por intermédio da sua palavra e também seguindo aqui o nosso plano de ministração, o plano de aula, para que possamos ensinar os irmãos alguma coisa daquilo que eu pude aprender e compartilhar com os amados irmãos. Eu peço as orações dos amados e queridos irmãos e irmãs. Posso contar com as orações dos irmãos? De todos, inclusive as orações das crianças também, de todos que estão aqui. A nossa última ministração, nós ministramos aqui, e o tema foi Carta à Igreja de Sardes, que foi a quinta carta, com base no texto bíblico de Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. E naquela oportunidade, irmãos, dentre tantas coisas que nós conseguimos falar aqui, destacamos aspectos históricos da cidade de Sardes, mostramos o perigo espiritual do esfriamento dos membros de uma igreja, como é perigoso o esfriamento espiritual de qualquer crente em qualquer igreja. É um perigo a questão do esfriamento espiritual. E expomos também a importância de uma igreja verdadeira em meio a uma sociedade fria e corrompida. Eu quero aproveitar aqui para reiterar o que sempre falo em nossas ministrações. Se por algum motivo algum irmão deixou ou não veio ao culto, por algum motivo, eu peço que você assista a ministração acessando o nosso canal no YouTube, certo? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para facilitar ainda mais a procura e o acesso do que você é bom que fique inteirado. Dando prosseguimento então ao estudo das 7 cartas do Apocalipse, hoje estudaremos Carta à Igreja de Filadélfia. Você pode repetir? Carta. Muito bem. O estudo tem assistência do texto, Apocalipse 3, versículos 7 a 13, 7 a 13, nós já lemos, não vou repetir toda a leitura agora, porque já fizemos na leitura oficial do culto. E amados, dentre tantas coisas relevantes que o Senhor nos deu aqui para trazer, nós iremos aqui trazer, como sempre, trago aqui 3 objetivos. Peço a sua preciosa atenção. O primeiro objetivo é explicar a expressão chave de Davi. Que expressão é essa? Chave de Davi? Isso é uma chave literal? Que chave é essa? Qual o tamanho dessa chave? O segundo é destacar a importância da porta em nossos dias. No texto foi mencionado porta. Qual a importância dessa porta? Será que essa porta estava aberta apenas para os crentes ali de Filadélfia? Não, nós temos uma porta aberta. Que porta é essa? Será que nós estamos cumprindo isso? O terceiro objetivo é compreender o grande valor das promessas que o Senhor dará aos fiéis em Cristo. Quantos aqui têm promessas em Cristo? Se eu fosse você, levantaria as 2 mãos para constatar realmente que temos promessas de Deus para a nossa vida. Só que para nós conseguirmos atingir esses objetivos, eu quero seguir aqui este sumário que está bem resumido, apenas 3 tópicos. Temos uma introdução que já praticamente já comecei, meus queridos irmãos, e no desenvolvimento, como eu já disse, 3 tópicos. O primeiro tópico é como Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia. Os irmãos já estão acostumados, já sabem que para cada igreja Jesus se apresentou de uma forma. Como Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia? Com base no versículo 7. O segundo tópico da nossa mensagem aqui é o elogio de Jesus à igreja de Filadélfia, versículos 8 a 10. O elogio, se você quiser ir marcando na sua Bíblia. E o terceiro tópico é as promessas de Jesus à igreja de Filadélfia, versículos 11 a 13, e finalmente uma conclusão. Bendito seja Deus.
Como sempre, não deixo de trazer aqui algumas questões introdutórias do assunto, ou ao assunto. Por exemplo, qual o significado da expressão tem a chave de Davi? Qual o significado dessa expressão? Segundo, o que significa ter uma porta aberta? Terceiro, como podemos entender a expressão ser uma coluna no santuário do meu Deus? Como nós vamos entender isso? Será que isso também está me englobando? Está me colocando para ser uma coluna? Como seria uma coluna? Outro, o que significa? Que significa que Jesus gravará o nome de Deus, o da Nova Jerusalém e o seu novo nome sobre nós? Então, o que significa? Jesus vai gravar o nome de Deus, o nome da nova cidade, Jerusalém, e o seu novo nome em nós. Como será isso? Vamos entender isso aqui. Então, meus amados irmãos, sem mais delongas, caminhemos para o primeiro tópico deste estudo, que é como Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia. Você pode repetir? Amém. Crente inteligente é outra coisa, né? Ouviu e repetiu, sinal que os irmãos estão atentos. Com base no versículo, qual é o versículo? 7, versículo 7. Vamos lá então. Vamos ler na Bíblia. Quero convidar os irmãos para mais uma vez lermos na Bíblia o texto, no versículo 7. Diz assim, irmãos: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Que verdade preciosa. Então Jesus continua a fazer o diagnóstico das igrejas. Já estudamos 5 cartas, vamos para a 6ª. Jesus continua a fazer o diagnóstico dessas igrejas, como era que realmente elas estavam. Então chegou a vez da igreja de Filadélfia. O versículo 7, na parte A, começa assim: ao anjo da igreja. Comumente os irmãos já é a praxe aqui, já vamos usar a mesma regra, da mesma forma que nós falamos na ministração das demais cartas. O anjo aqui é quem? É o pastor, é o bispo, o presbítero, o dirigente da congregação. Então não vamos dispensar aqui maiores comentários. O versículo 7 prossegue na parte B e diz: em Filadélfia escreva. Aqui vamos já pegar a citação do nome desta igreja e trazer aqui alguns aspectos históricos, geográficos, aspectos culturais, para que os irmãos entendam, pelo menos assim, para entender onde estava essa igreja, o que ela fazia, o que existia lá, certo? Algumas atividades. Então, para situar os irmãos, deixar os irmãos assim mais cientes como era aquela cidade chamada Filadélfia. Por exemplo, Filadélfia, ela ficava a 50 quilômetros a sudeste de Sardes. 50 quilômetros. Precisa você decorar, só entender que não estava assim tão próxima, mas não era uma distância assim também tão considerável. Filadélfia também era uma cidade da Ásia Menor. O que mais? Filadélfia ficava na rota do correio imperial, então era uma cidade importante. Por isso ela era chamada de a porta para o Oriente. A porta para o Oriente. Veja que Jesus usou sobre a porta, eis que tem posto uma porta aberta. E aqui Jesus, conhecendo a história, a cultura desta cidade, Jesus aproveita-se e ali traz essa palavra que mais à frente nós veremos. Filadélfia era uma cidade que se destacou por ter um solo fértil. E esse solo fértil era em decorrência do quê? De vulcões. Então era a cidade que constantemente tinha problemas lá de abalos sísmicos, de estrondos, e tinha vulcões que entravam ali em erupção. E os irmãos sabem que sempre que um vulcão entra em erupção, o que sai do seu interior muitas vezes renova ali, claro, destrói muita coisa, principalmente a lava que sai quebrando tudo, né? Árvores e até cidades e pessoas saem queimando tudo. Mas também deixa o solo fértil. Então havia essa constante renovação do solo advinda
desse problema que havia ali devido aos abalos sísmicos. Era uma cidade que tinha um solo fértil, ideal também para a plantação, cultivo de uvas. Filadélfia, para não ser muito diferente das outras cidades daquela época, também tinha muitos templos aos deuses pagãos, aos deuses gregos, aos deuses romanos, aos deuses daquela época que não tinha nada de Deus, né? De Deus verdadeiro, eram deuses fabricados, deuses manufaturados, fabricados pela mão do homem, que não tem valor nenhum. Deus que é feito pela mão de ser humano, de algum pecador, tem alguma, não deveria nem ter a pretensão de alguém dizer que é um Deus, né? Mas o povo, o ser humano, o homem, quando não conhece o verdadeiro Deus, ele é como um cego que não enxerga, ou sai só tateando, procurando alguma coisa para se segurar. Assim é o homem que não tem Deus no coração. Para ele, todo santo ajuda, todo Deus, seja ele falso ou não, para ele serve. Mas nós sabemos que o único e verdadeiro Deus, que é vivo e que está nesta igreja, que é o Senhor desta igreja, é o nosso Deus, Jeová, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que mandou fogo do céu para consumir o sacrifício ali, para provar que ele era Deus naquela competição entre Elias e os falsos deuses de Baal. Prosseguindo aqui, esta cidade, por ela ter pequenos ou templos, não tinha templos muito grandes, mas tinha alguns templos ali, foi até chamada de a pequena Atenas, porque tinha também vários deuses lá e com seus templos. E sabe qual era o deus padroeiro desta cidade? Tem tudo a ver com o vinho. Lá tinha cultivo de uva, então eles adotaram como padroeiro um deus chamado Dionísio. Muito bem, Dionísio era o deus do vinho lá. Então tinha lá suas festas regadas com muito vinho e consequentemente havia prostituição, essas coisas lá nesta cidade. Como eu já disse, Filadélfia tinha problemas com frequentes terremotos e vulcões ativos que fertilizavam o solo. Já tratamos sobre isso. Então morar em Filadélfia não era assim algo muito atrativo, porque tinha esse problema dos abalos sísmicos, e alguém poderia a qualquer hora ser soterrado. É tanto que muita gente deixou a cidade, abandonou a cidade para morar nos arredores da cidade. Para quê? Para não ser surpreendido com a casa caindo por cima ou alguma coisa. Então foi uma cidade assim onde as pessoas sentiam-se inseguras. Mas no meio de tanta insegurança havia lá uma igreja. A igreja do Senhor estava no meio desse povo, estava no meio dessa cidade que culturalmente era idolátrica, mas ali estava o povo do Senhor, porque Jesus nos chamou para nós estarmos no meio do povo. A igreja dela não pode se isolar, a igreja do Senhor não pode sair da cidade e morar isolada, porque eu não quero ver o pecado de perto. Não, Jesus quer que nós salguemos, porque a igreja é o quê? É o sal da terra e a luz do mundo. O que aconteceu? Chegou o ano 17 depois de Cristo, ocorreu um grande terremoto que praticamente devastou, soterrou, destruiu esta cidade. Não só essa cidade, como também atingiu a própria cidade de Sardes. Então, inclusive falamos isso na última ministração sobre este problema do abalo sísmico no ano 17 depois de Cristo. Depois essa igreja, aliás, essa cidade, ela foi reconstruída. Das 7 cidades que nós estamos mencionando a sexta, são 7 cidades aqui do Apocalipse, era a mais nova das 7 cidades, dessa cidade que João escreveu, a mais nova cidade. Esta cidade ela foi fundada por Eumênides, que era rei de Pérgamo, ou por seu irmão Átalo Filadelfo. Eu vou explicar isso aqui. Ela foi fundada ali algum tempo depois do ano 189 antes de Cristo. Então, 2 irmãos, um chamava Eumênides e o outro chamava Átalo Filadelfo. Um desses irmãos aqui, aliás, os 2 irmãos eram muito unidos. Por isso que a cidade de Filadélfia recebeu esse nome de Filadélfia, porque Filadélfia significa amor fraterno, amor entre os irmãos. Isso é interessante, é uma informação interessante, porque naquela época, onde havia muita disputa,
própria família disputava quem é que vai ser rei no lugar de alguém. Alguns usurpavam o trono, né? Davam um golpe de estado, matavam até o próprio irmão ou pai. Era assim, havia muita rivalidade pelo poder. E ali esses dois irmãos se destacaram. Um fez uma cidade para o outro, colocou o nome da cidade em homenagem a outro irmão. E isso serve para nós sobre essa questão de nós como irmãos devemos honrar o nosso irmão, respeitar nosso irmão, porque esses dois homens aqui que não eram crentes, mas eles souberam assim, foram unidos e colocaram o nome desta cidade. Então foi chamada de Filadélfia devido a esse amor fraterno que havia entre esses dois irmãos biológicos. Irmãos biológicos. Então Filadélfia significa amor fraterno. Diga, amor fraterno. Amor fraterno. Ou amor de irmãos. Amor fraterno é o amor de irmãos, certo? Então Filadélfia significa isso, amor fraterno ou amor de irmãos. Os irmãos aqui se amam fraternalmente? Amém. É um amor fraterno entre os irmãos em Cristo Jesus. Mas o versículo 7, irmãos, prossegue e na parte C do texto diz: estas são as palavras daquele que é santo. Amém? Então era como se Jesus dissesse assim: essa carta ela tem credibilidade, porque não é alguma pessoa ou uma pessoa qualquer que está escrevendo para vocês. Quem está escrevendo para vocês tem credibilidade, tem autenticidade. Então Jesus ele identifica como: estas são as palavras daquele que é santo. Ou também podemos entender, é como se Jesus estivesse dizendo: não atente para as provocações ou para os conselhos dos inimigos da obra, atente para aquilo que eu vou falar para vocês. Aquilo que os inimigos da igreja falam para vocês, que perseguem vocês, não tem valor nenhum, mas o que eu vou falar para vocês tem valor, tem autenticidade, tem peso. Então Jesus, ele está aqui, não vou dizer preocupado, mas ele aqui está buscando conscientizar a igreja que eles ouviriam agora não um testemunho negativo, não um testemunho duvidoso, mas o que Jesus vai falar aqui tem autenticidade. Por quê? Porque quem está falando é aquele que é santo. Aliás, Jesus, mais do que santo, ele é santíssimo. Sim ou não? É santíssimo, irmão. Um certo pastor falando sobre essa questão da segurança do testemunho, porque às vezes o crente ele é perseguido, o crente é caluniado, a igreja é caluniada. E eu me lembrei de um fato: um certo pastor, ele estava sofrendo algumas calúnias, eram calúnias infundadas, por uma pessoa que não tinha a vida muito certa com Jesus. Uma pessoa assim, numa linguagem nordestina, meio desmantelada, não era um crente tão fiel. Existe esse tipo de gente, né? Existe crentes fiéis, e na igreja do Senhor também existe gente que não é fiel. Jesus falou que existe o trigo e o joio, né? Trigo e o joio, então não tem como fugir disso. E aí esse pastor preocupou-se muito, porque estavam caluniando ele. Aí ele procurou outro pastor amigo dele e disse: não se preocupe não. Quando uma pessoa, você se deve se preocupar quando o testemunho de uma pessoa, essa pessoa que vai falar de você, é uma pessoa de moral, de caráter, um homem de respeito, de família, um crente verdadeiro. Se ele fizer algum comentário com você, esse comentário tem peso. Agora, se for uma pessoa que não tem uma vida santa, uma pessoa que está um dia na igreja, outro dia no mundo, vai falar mal de você, não leve isso em consideração não. Não leve em consideração não. Leve em consideração quando alguém for mais crente que você, um homem de caráter, uma mulher de caráter, aí sim. E aí o pastor compreendeu aquela palavra e ele entendeu como é bom ouvir um conselho desse, né, irmão? Então, se alguém um dia lhe caluniar: pastor, estão caluniando a minha pessoa, veja quem é a pessoa. Se for uma pessoa crente fiel, aí você vai se preocupar. Vá para os pés de Jesus: Jesus, me ajuda, me dá graça, Senhor, me corrige, me ensina a ser mais crente. Mas se for uma pessoa que não tem uma vida certa com Jesus, com a igreja, não se firma na casa do Senhor, esse testemunho da pessoa não tem peso sobre a sua vida. Não é verdade, irmão? Mas o que Jesus ia falar agora para essa igreja tem peso, e como tinha um peso, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Sobre Jesus ser santo, Jesus é tão santo que até os demônios e o diabo sabem que Jesus é santo. Perdeu de dar glória a Deus. Glória a Deus.
Até o diabo, Satanás, Lúcifer, Satanás, o inimigo de Deus, sabe que Jesus é santo. Qual é a segurança? Marcos capítulo 1, versículo 24. Olha o texto. O diabo, os demônios tomaram conta lá de uma vida de uma pessoa, e Jesus foi expulsar o demônio. O que eles disseram? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Quem disse essas palavras? Demônio. Está em Marcos capítulo 1, versículo 24. Eu trouxe esse texto para mostrar aos irmãos que até os demônios, até o diabo reconhece que Jesus é santo, é imaculado, é verdadeiro. Então é um testemunho que tem peso. Mas Jesus diz no versículo 7, na parte D, que ele é verdadeiro. Além de Jesus ser santo, crianças, Jesus é verdadeiro. Verdadeiro. Aliás, Jesus até nos preveniu: cuidado, porque muitos irão em meu nome, os impostores. Há pessoas aí, muitas vezes, que se fingem de pregadores, de pastores, com a capa de santidade, mas no fundo, são lobos devoradores, que só querem a questão financeira dos irmãos, dos crentes, e são itinerantes, enganando aí a muitos, mas não enganarão o Senhor. Então Jesus, amados, ele aqui apresenta-se como verdadeiro. Aproveita aqui o versículo para mostrar aos irmãos que Jesus previu que muitos virão em seu nome e enganarão a muitos. Quantos crentes são enganados por aí, irmão? Com falsas profecias, falsas doutrinas. Mas por quê? Porque não estão lendo a palavra, não estão vindo para os cultos de doutrina, não vêm para a escola dominical, não lê a Bíblia, não medita, aí são enganados. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus é bem contundente quando ele diz assim, ó: pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus apresenta-se não como um falso profeta, não, mas como o verdadeiro, aquele que é santo. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus é verdadeiro? Eu encontrei aqui, poderia trazer até mais, mas vou me contentar aqui. Jesus é verdadeiro? É o verdadeiro porque ele é o verdadeiro pão do céu. Então Jesus é o verdadeiro pão do céu, está em João 6,32. Jesus é verdadeiro porque buscou a glória de Deus em seu ministério terreno. Jesus não é um impostor, como muitos hoje estão fazendo, buscando glória para si, nome para a sua igreja. Jesus, a finalidade de Jesus era enaltecer e glorificar o nome de Deus. Jesus não veio atrás dos holofotes, mas ele veio propagar, anunciar que há um Deus amoroso no céu. Glória a Deus. Então ele glorificou a Deus, por isso que ele é verdadeiro. Se ele fosse um impostor, ele buscaria glória para si. Quantas e quantas vezes Jesus curava as pessoas e disse, olha, não diga que foi eu não sai fazendo propaganda não. Chamava a pessoa, mas ninguém se contentava, né, irmão? Porque milagre feito por Jesus, quem é que fica calado? Sai propaganda aí. Mas Jesus também é verdadeiro, irmãos, porque o seu ensino procedeu do Pai. O ensino, ele recebeu do Pai, e aquilo que ele ouviu o Pai dizer, aquilo que Jesus viu o Pai realizar, ele aprendeu com o Pai e trouxe para nós. Isso está em João 5,19. E há outros, podemos até dizer, milhares e milhões de razões porque Jesus é verdadeiro. Mas vamos prosseguir. Outro dado importante aqui, interessante, é que de todos os grandes líderes religiosos, há muitos líderes religiosos, muitos líderes que fundaram religiões. Então, de todos os grandes líderes, de todos os tempos, Jesus sempre será o verdadeiro, o autêntico. Alguém chegou até a dizer assim, uma frase que eu já vi, eu acho que os irmãos já viram: Jesus é o quê? É o autêntico. Jesus é ouro. E alguém disse, o resto é o quê? Bijuteria. Já ouviram isso? Jesus é o autêntico, Jesus é o verdadeiro, Jesus é o ouro mesmo, Jesus é o real. Alguém tem um anel de ouro, o outro tem de bijuteria. Jesus é ouro legítimo, Jesus é ouro puro. Então, em comparação aqui, só para os irmãos terem uma ideia, eu trouxe aqui, comparando alguns líderes de religião, ou
fundadores de religião, com Jesus. Olha só como Jesus, ele é verdadeiro, ele é autêntico. Por exemplo, Maomé. Quem já ouviu falar aqui em Maomé? Fundador do Islã, ou do islamismo, não foi? O que foi que ele disse? Ele disse assim, ó, eu não sei o propósito da vida. Como é que um fundador de uma religião não sabe o propósito da vida? Não sabe? Vale a pena crer em Maomé? Não vale, porque ele não sabe o propósito da vida. Se perguntar a qualquer crente aqui, sabe o propósito da vida. Confúcio, que fundou o confucionismo, que ele diz que não é religião, é doutrina, sabe o que ele disse? Eu não sei o caminho. Confúcio disse, eu não sei o caminho. Mas tem outro também famoso, chama-se Buda, que fundou o budismo. Sabe o que ele disse? Procure pela verdade. Então nesses três eu não senti segurança nenhuma. Vamos para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isto demonstra segurança, integridade, firmeza de propósito. Este é o autêntico, o resto é bijuteria, o resto é atalho, que não vai levar o homem para o céu. Os irmãos estão entendendo? Então vale a pena servir a este Deus amoroso, a este Jesus poderoso. Como é que um líder de uma religião não sabe o propósito da vida? Como é que um líder de uma religião não sabe, eu não sei o caminho, coitado. E o outro, procure pela verdade. Aí a gente chega em Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas não fica só nisso, aí ele diz mais, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Maria não leva ninguém para o Pai. Não. Maria intercessora, conversa de católico apostólico romano que não lê a Bíblia. Não tem fundamento, irmão. Há um único acesso, a única porta para Deus, chama-se Jesus Cristo. Fora isso, é perda de tempo. Mas Jesus diz que tem a chave de Davi. É um dos objetivos aqui. Que tem a chave de Davi, está no versículo 7, na parte E. Irmão, isso aqui, quando Jesus diz aquele que tem a chave de Davi, refere-se a quê? Tem tudo a ver com reinado. Tem tudo a ver com reinado. Refere-se ao reino prometido por Deus a quem? A Davi. O Senhor não prometeu a Davi que lhe daria a sua posteridade um reino perpétuo? Só que a dinastia de Davi parou. Acabou-se a dinastia de Davi. Mas nós sabemos que Jesus é o verdadeiro, o legítimo herdeiro do trono de Davi. E esta palavra, esta promessa que Deus fez a Davi, lá em 2 Samuel, versículos 7, 12 e 13, ela vai se cumprir em Jesus, que é descendente de Davi segundo a carne, porque José era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. E José, por ser o pai adotivo de Jesus, tinha todo o direito dele, mesmo não sendo o pai verdadeiro, porque o pai de Jesus é o Deus, o Pai, mas ele adotou. E na cultura judaica, quem adotasse o filho era considerado pai. Então Jesus, por descendência, ele é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33 vai nos dar essa assim, mais segurança do que eu estou falando agora. Se os irmãos quiserem acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, porque esse texto vai nos mostrar que Jesus, ele é o legítimo e que Deus lhe dará o trono de Davi. Então a chave de Davi, nada mais nada menos é do que o trono que foi prometido a Davi, que vai se cumprir em Jesus Cristo, porque toda a dinastia de Davi pereceu, acabou-se com o tempo. O texto é esse: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem é esse ele aqui? Jesus. Ele será grande. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Verso 33: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então aquela palavra prometida ao Senhor
que não faltaria descendente sobre o trono de Davi, isso vai se cumprir em quem? Quem é a pessoa? Jesus. Então a chave de Davi refere-se ao que? A possessão do trono. Jesus assentar-se-á no trono de Davi. No versículo 7, já no finalzinho do verso, diz assim: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isto é, significa dizer que Jesus tem todo o controle. Jesus tem todo o controle, tanto do inferno, ele tem controle, não é? Ele tem esse controle. Jesus é aquele que domina, porque ele é Senhor da natureza. Então aquilo que ele tranca, está trancado, mas aquilo que ele abre, está aberto. E quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Isso mostra o que? O poderio, o senhorio, a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. Amém? Prossigamos agora, irmãos, para o segundo tópico desse estudo. O segundo tópico vai falar sobre o elogio de Jesus à igreja de Filadélfia, versículos 8 a 10. As únicas igrejas que receberam elogio de Jesus, só elogio, foram essas duas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. As únicas que receberam só elogio. Em nenhum lugar você verá Jesus aqui reprovar algum ato da igreja de Filadélfia ou da igreja de Esmirna, só elogios. Agora, teve igreja que recebeu tanto elogios como críticas, que foram as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Mas teve uma única igreja que recebeu só crítica, que foi a igreja de Laodiceia. Nenhum elogio, só crítica, né? Então umas ficaram no meio, né? Nem tão boa, nem tão ruim. Mas teve uma que está ruim a situação. Estava ruim a situação de Laodiceia. E vamos estudar no próximo assunto, na 7ª carta. Mas que bom que a igreja de Filadélfia, ela recebeu só elogio da parte de Jesus. Coisa boa aqui, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Diz assim os versículos. Jesus começa dizendo assim, irmãos: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Versículo 9: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são o quê? Mentirosos. Farei que se prostrem os seus pés e reconheça que eu o amei. Versículo: que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Pode dizer amém? Glória a Deus. Esses 3 versículos para que possamos aos poucos aqui ir trazendo as informações. O versículo 8 começa assim: conheço as suas obras. Irmãos, quem verdadeiramente conhece uma igreja não é a sociedade, não é nem nós os membros, nem é o pastor. Quem verdadeiramente conhece se uma igreja ela é fiel, se ela é boa mesmo, é o Senhor Jesus. Porque Jesus conhece o coração de cada um dos irmãos aqui. Conhece o meu, conhece dos tocadores, das crianças, dos adultos aqui, dos jovens. Jesus conhece tudo. Então, ainda que a sociedade venha elogiar uma igreja, aquele elogio pode estar equivocado, porque a gente, como ser humano, a gente só vê o exterior. Eu olho aqui para os irmãos, vejo o exterior, a roupa, vejo a cor da pele, vejo se usa óculos, se não usa, a altura, se é gordo, se é magro, não é? Se tem cabelo na cabeça, se não tem. A gente vê assim. Mas Jesus, ele não olha para a aparência exterior, ele está olhando para o nosso interior. Então o depoimento, o diagnóstico de Jesus é o que vale. Como eu já disse aos irmãos, se alguém me perguntar como está a igreja lá do setor 34, aqui em Japoli, boa sorte eu vou dizer: quem sabe é Jesus. Quem sabe é Jesus. Amém? Diga assim também: como é que está? Como é que está o pastor lá? Irmão, quem sabe é Jesus. Pode dizer, irmão. Como é o pastor lá? Você diz: quem sabe é Jesus, irmão. Está certo? Pode dizer que não está errando, não, está acertando. Então o crivo de uma
verdadeira igreja é o crivo de Jesus, o crivo do Senhor Jesus. Como eu já disse, a gente só vê o quê? O que está diante de nós. Jesus vê o que está no interior. Então Jesus é quem sabe realmente avaliar o que a igreja está fazendo, as obras da igreja, se elas realmente estão condiz com aquilo que a gente prega e ensina. Será que as nossas obras realmente são aceitas diante de Deus? São obras dignas que enaltecem o nome do Senhor Jesus? Quando a gente fala de obra, irmão, não é questão. Muita gente se preocupa, não, pela graça sois salvos, por meio da fé. Claro, isso aí é bíblico. Mas como é que eu posso dizer que eu tenho fé se eu não materializar a fé? Se você não materializar a sua fé, como é que as pessoas vão acreditar que você é crente verdadeiro? Porque pregar até se aprende, existem técnicas para pregar, para ensinar, não é? Mas o que vale não é pregar e ensinar, isso não é maior peso. O que vale mais é o quê? É a prática, são os testemunhos, são as obras. Então as obras, elas confirmam aquilo que somos ou que não somos. Se a gente realiza boas obras, obras que dignificam a Deus, então são obras que demonstram que nós somos crentes autênticos. Mas se as nossas obras são obras que aos olhos dos homens são reprováveis, imagine aos olhos de Deus, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. Que alguém, não, irmão, não precisa fazer obra não. A gente precisa sim, não para ser salvo. Nós fomos salvos pela salvação conquistada na cruz do Calvário por Jesus. Agora, as obras é que vão dizer se nós realmente somos crentes. Não é verdade? A igreja concorda? Amém. Então Jesus conhecia as obras dos crentes filadelfianos, né? De Filadélfia, crentes filadelfianos. Jesus, além de conhecer a igreja de Filadélfia, ele conhecia também a história da cidade. Isso aqui é de veraz importância. Jesus, além de conhecer a igreja que estava inserida naquele contexto, ele também conhecia a história da igreja. Ou Jesus, será que Jesus não conhece a história do mundo? Conhece como ninguém. Então Jesus sabia se comunicar com o seu povo. Mas ele diz no versículo 8: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Está no versículo 8. O que acontecia? A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. Não era uma igreja muito grande, veremos isso aqui, mas era uma igreja fiel, que estava no meio de um povo pagão, uma cidade pagã, com muitos templos idólatras, deuses falsos. Mas Jesus diz aqui: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então a igreja, esta igreja que era fiel, ela tinha a oportunidade de pregar, de anunciar o evangelho, de dizer que aqueles falsos deuses não eram deuses coisa nenhuma, o verdadeiro Deus era o Senhor Jesus Cristo. Com isso, os crentes muitas vezes eram hostilizados. Nós veremos aqui quem vai hostilizar os crentes, quem principalmente hostilizou os crentes, quem sempre estava insuflando multidões contra os cristãos. Nós veremos isso aqui. Mas é importante ainda lembrar aos irmãos que Filadélfia era conhecido como a porta para o Oriente. Estão lembrados que nós falamos isso aqui na introdução? Então, além disso, a cidade de Filadélfia, ela foi construída com o propósito de disseminar o quê? A cultura grega, os costumes gregos, o helenismo ali, né? Cultura helenística. Isto é, a cidade de Filadélfia foi uma espécie de missionária da cultura helenística. Isso é importante dizer isso aqui, porque enquanto os homens viam a cidade de Filadélfia como uma cidade missionária para propagar a cultura helenística, suas filosofias e seus deuses, a sua religião, a igreja do Senhor foi constituída pelo Senhor Jesus para estar ali e ser uma igreja missionária. Amém? Isso sim que é verdadeira missão, porque vamos falar de um Deus que realmente é vivo, um Deus que morreu, ressuscitou e que vive para todo sempre. Os deuses helênicos, os deuses gregos, nada mais era do que coisas feitas de barro, de madeira, de metais, mas o nosso Deus é vivo. Então a porta aberta aqui, Jesus está dizendo, a igreja de Filadélfia tem a oportunidade de propagar o meu evangelho, de testemunhar acerca de mim, porque eu sou o verdadeiro, eu sou santo, eu realmente salvo. Então foi uma porta aberta.
esta igreja aqui é uma porta aberta nesse bairro, sim ou não? Nesta rua, para os moradores aqui, é uma porta aberta. Olha a porta aberta, literalmente também, para propagar o Evangelho de Cristo. Todas as vezes que os irmãos pedem um culto nas suas residências, é uma porta aberta naquela rua, para que o Evangelho seja anunciado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, esse aspecto cultural foi muito importante. Então a igreja do Senhor em Filadélfia estava aberta para o quê? Para a evangelização e para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual seria a porta aberta? O que seria a porta aberta para nós hoje? Tenho muitas coisas aqui que eu quero resumidamente trazer para os irmãos. A evangelização é uma porta aberta. O que mais seria uma porta aberta? Inclusive, lembrei-me aqui, a Constituição, veja como Deus é misericordioso. Muitos países, como nós lemos aqui de vez em quando aqui, como hoje o Irã, nós lemos aqui sobre o Irã, país que precisa muito do Evangelho, país islâmico, perseguidor de cristãos e do povo judeu. Em muitas repúblicas, em muitos países, não há liberdade de expressão religiosa. Podemos citar aqui a Coreia do Norte, onde os crentes não podem nem sequer andar com a Bíblia na mão, não pode, são presos, são torturados, levados para trabalhos forçados, alguns até são mortos. E nós, irmão, a própria Constituição brasileira nos permite nós adorarmos a quem quiser, cultuar quem quisermos, liberdade religiosa para nós. Isso é uma porta aberta na própria Constituição do Brasil, que nos facilita. O que mais seria uma porta aberta? A internet é uma porta aberta para pregar o Evangelho hoje. Quantos e quantos irmãos estão propagando, passando versículos, mensagens, estudo bíblico, pregações, culto de doutrina, não é? Pregações na internet, o que mais? A divulgação do Evangelho na rádio, tudo isso são portas abertas. Pregação do Evangelho na televisão é uma porta aberta. Então, quantas portas abertas temos hoje? Mas será que estamos utilizando bem as portas? Abrindo aqui um parêntese, o nosso programa do nosso setor, os irmãos que escutam no rádio o programa do meu setor, eu não mando parabéns para ninguém, eu não mando abraço para ninguém, porque a finalidade da rádio, do programa da rádio, não é estar mandando parabéns para os irmãos. A finalidade da rádio é falar de Jesus, irmão. Fica gastando tempo, parece que falta assunto. Eu vou para a sua casa, prepara um café aí, irmão, vou passar daqui a pouco assim. Aí começa a divulgar, o setor 34 vai fazer um congresso assim. Para que anunciar isso no rádio? Isso tem que ser anunciado no setor. Porque não está na internet, o camarada está lá no Japão acompanhando a Rádio Nordeste. Ele vai sair do Japão para vir assistir aqui, participar do congresso. Mas se nós falamos de Jesus, aí atende a ele. Então vejo muitos programas de rádio e de televisão, desculpe a força de expressão, enchendo linguiça, entendeu, irmão? Ao invés de estar falando de Jesus, trazendo coisas que realmente edificam, fale de Jesus, irmão. Tanta coisa para falar de Jesus, e o povo fica mandando abraço, aniversariante na rádio, e fica mandando uma lista, irmão, de tantas pessoas. Termina o programa, o camarada não falou em Jesus, não disse um versículo da Bíblia, mandando parabéns e abraço para tantos irmãos. Eu sei que os irmãos merecem abraço, mas dê um abraço de verdade, dê um abraço do irmão na igreja, e fica mandando abraço mandado por raio, é mesmo que não dá abraço. Amém? Glória a Deus. Então essa porta que Jesus está dizendo, é a porta para que nós temos a liberdade de falar de Jesus. A igreja lá de Filadélfia tem essa porta aberta para falar de Jesus, mesmo com perseguições, mesmo sendo uma igreja pequena, pouca força, mas ela era detentora do Evangelho e pregava, podia falar de Jesus com toda a liberdade, porque Jesus apresentou-se como aquele que aprovou as obras dessa igreja. Então, os irmãos estavam certos. Mas Jesus disse: sei que você tem pouca força. É o que eu vou falar agora, no versículo 8. Encontrou na sua Bíblia? Sei que você tem pouca força. Qual o significado disso? Então, aos olhos do mundo, a igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha muita força, tinha pouca força, podemos entender. Era formada por uma igreja de pessoas simples,
não tinha gente assim da alta sociedade fazendo parte da igreja, eram pessoas simples, talvez uma igreja pequena, mas uma igreja valiosa, não em termos de números, numericamente falando, mas em termos de qualidade, viu, irmãos? Não adianta a gente ganhar tantas almas se a gente não discipula, se os irmãos realmente não aprendem a palavra. É bom ganhar almas, mas é bom também que os irmãos permaneçam firmes na casa do Senhor. Então foi uma igreja que não se corrompeu. A igreja de Filadélfia não se corrompeu no meio daquela sociedade pagã, não abdicou da doutrina, não desprezou a doutrina, não abandonou, não se miscuiu com a idolatria. Mesmo um povo pequeno, um povo de pequena força, mas foi um povo fiel, crentes fiéis, obedientes à doutrina. Então a igreja de Filadélfia não era formada por gente famosa, mas por crentes fiéis. Certa feita Jesus disse: graças te dou, Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Quem eram os pequeninos? As pessoas que muitas vezes desempregadas, as pessoas que não tinham assim, não eram famosas, eram pequenos mesmo, poucas condições financeiras, mas eram pessoas que tinham o coração aberto para Deus. Aberto para Deus. Jesus prossegue no versículo 8 ainda e diz: mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja que Jesus disse que era uma igreja que tinha pouca força, mas a força que ela tinha era uma força que dignificava o nome do Senhor Jesus. Era uma igreja que não era expressivamente tão grande, tão famosa, mas era uma igreja que tinha valor para Jesus. Você, meu irmão, você tem valor para Jesus. Talvez você ainda seja uma pessoa rica, com condições, quem sabe até não tem um emprego, ou está desempregado, não é? Ou está empregado, mas é um emprego ainda que não lhe dá muita sustentação, economicamente falando, financeiramente falando, mas você é precioso e preciosa para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Era uma igreja pequena, sem expressão, mas os crentes eram fiéis, não negaram o nome de Jesus. E olha, irmão, que naquela época, uma pessoa propagar o nome de Jesus corria risco de vida, porque havia tanta perseguição estatal ou imperial, como havia perseguição de um grupo aqui que eu vou falar. Um grupo que foi, no primeiro século, como era inimigo da igreja do Senhor. Vamos prosseguir. Então, mesmo a igreja sendo pequena e habitando uma cidade carregada de idolatria, manteve-se fiel. Manteve-se fiel. Hoje não é diferente. Estamos no meio de uma sociedade tão corrompida, tantos atrativos, principalmente para os jovens, tantas coisas tentadoras, mas esses jovens estão aqui, hoje no culto de doutrina, né, irmão? Aprendendo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Então, os crentes filadelfianos valorizavam o Salmo 119, verso 11. Sabe o que diz o Salmo 119, verso 11? Expressa o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então os crentes guardaram a palavra do Senhor Jesus. Aqueles ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus, eles guardavam com maior cuidado para não desobedecer. E olha que eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Hoje você tem diversas Bíblias de estudo na sua casa, com várias versões, Bíblias de ensino, né? Com tantas Bíblias boas aí, e às vezes você não está dando tanta atenção em estudar e aprender a palavra do Senhor. Valorize, porque os crentes daquela época não tinham uma Bíblia, mas eles ficavam satisfeitos quando o pastor tinha uma cópia de um daqueles livros preciosos e lia para eles. Ninguém queria perder uma palavra, porque queriam ficar atentos. Por quê? Porque sabiam que era a palavra do Senhor. Eles valorizavam a palavra do Senhor. Valorize, meu irmão, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o versículo 9, Jesus vai mostrar aqui quem era que perseguia a igreja do Senhor, quem principalmente hostilizava a igreja do Senhor. Está no versículo 9. Observe o que Jesus diz: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos.
Veja que expressão forte. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está aqui reconhecendo como verdadeiros judeus aqueles que não reconhecem como verdadeiros judeus, aqueles que perseguem os crentes. Esses que estão perseguindo os crentes, Jesus chama ele de sinagoga de Satanás. Lá naquela época, como em todas as cidades da Ásia Menor, com frequência tinha ali sinagogas, porque os judeus foram espalhados no mundo, e onde eles chegavam, eles, para cultuar Deus, tinham suas sinagogas. Eles começaram a perseguir tanto os crentes que não aceitavam a presença de um cristão dentro da sinagoga. Além disso, começaram a espalhar boatos, notícias tendenciosas, mentirosas contra os cristãos, porque eles viam os crentes como os heréticos, pessoas heréticas, pessoas dissidentes, pessoas que propagavam outro Deus e não o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus, como reconhece, sabe quem são esses judeus, que eles não passavam de mentirosos, que não tinha nada de santidade nele. Jesus chama ele de quê? De sinagoga de Satanás. Todo sistema que não é a favor de Deus é do diabo. Então aqueles judeus que achavam que estavam adorando a Deus, na verdade não estavam, eles estavam a serviço de Satanás. Por quê? Porque eles estavam menosprezando, sendo hostis aos cristãos. E o que é que os cristãos anunciavam? Anunciavam a salvação em Cristo Jesus. E não é verdade? Jesus não é o Salvador? Os judeus não crucificaram Jesus, crucificaram Jesus, o autor da vida. Esta expressão, sinagoga de Satanás, os irmãos já ouviram aqui quando nós ministramos a segunda carta, foi na carta à igreja de Esmirna, e Jesus também usou essa mesma expressão, porque lá também em Esmirna, os judeus perseguiram os crentes, e Jesus chamou ele naquela ocasião de sinagoga de Satanás. Está no capítulo 2, versículo 29. Então esses judeus, irmãos, hostilizavam os crentes onde eles estivessem. Onde tivesse um crente, tinha ali judeus para maltratarem, caluniarem os crentes. E além disso, eles insuflavam as multidões contra os crentes. Insuflavam a multidão, as multidões contra os crentes. Eu estou falando isso aqui porque a expressão aqui no texto foi Jesus, o próprio Jesus que mostrou isso aqui. Eu não sou nem antissemita, nem antisionista. É tanto que eu amo o povo de Israel. É tanto que aqui, no microfone tem uma bandeira de Israel, uma aqui e outra aqui. Eu gosto muito do povo judeu, né? Qual o crente que não gosta do judeu? Alguém aqui, os irmãos aqui amam o povo judeu? Quem ama, levante a mão. Se não ama, tem que amar, tem que orar por eles. Amém? Tem que orar pelos judeus. Eu estou me referindo aos judeus daquela época, não os judeus agora dessa época contemporânea, não, os judeus do passado, que hostilizavam nossos irmãos, caluniavam nossos irmãos, tá certo? Então, eu quero ler aqui só 3 textos, 3 versículos, vou ler bem rápido, para mostrar como era a hostilidade dos judeus contra a igreja do Senhor. O primeiro texto está em Marcos 15, verso 11, que vai mostrar que os judeus eram contra Jesus, pelo menos a maioria foi contra Jesus. O primeiro texto é esse, está em Marcos 15, verso 11, para dar mais segurança aqui. O texto diz assim: mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então veja, os judeus, foram os judeus que incitaram a multidão. Olhe, quando o governador disser, eu solto a quem? A Jesus ou Barrabás? Aí os judeus, inimigos de Jesus, incitaram. Diga aí, rapaz, diga que é para soltar Barrabás. Diga aí. Aí a multidão, todo mundo solte Barrabás. Então, vejam que os judeus começaram a perseguir ao nosso Salvador Jesus. O que mais? Tem outro texto aqui que agora vai mostrar que os judeus eram contra Paulo e Barnabé, novamente citando a multidão. O segundo texto encontra-se em Atos 13, verso 50, diz assim, mas os judeus, Paulo e Barnabé eram homens de Deus, irmão? Eram de Deus? Eram ou não? Eram? Tem gente com medo de dizer.
Paulo e Barnabé eram autênticos crentes em Jesus. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Onde Paulo chegava tinha inimigos. Eles saíram nos calcanhares, pisando assim, quase que nos calcanhares, nas passadas do apóstolo Paulo, para perseguir Paulo, desfazer o que Paulo estava dizendo. Os judeus fizeram isso. E o terceiro texto é esse aqui, que vai mostrar que os judeus daquela época, eles eram contra os crentes, contra os irmãos. Eu estou dizendo isso porque os irmãos não estranham essa perseguição dos judeus à igreja de Filadélfia. Já era algo que já vinha desde a época de Jesus. O texto é esse, diz assim, Atos 14, verso 2: mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os judeus e irritaram-se os ânimos contra os irmãos. Mais uma vez, outro texto que mostra que os judeus perseguiram os crentes, perseguiram Jesus, perseguiram a Paulo, perseguiram os apóstolos, perseguiram agora quem? Aos crentes, aos irmãos. Amém? Então os crentes filadelfianos, eles sofreram a hostilidade dos judeus, porque os judeus diziam tudo aí que não presta contra os nossos irmãos. Então Jesus, ele tinha razões, podemos dizer, sobejas para reprovar esses judeus mentirosos. Os judeus, eles se gabavam porque eles guardavam a lei, e ele dizia: olha, se você não guardar a lei, você não vai ser salvo, mas você precisa ser circuncidado. Todo aquele ritual, ele queria que os crentes aceitassem toda a lei cerimonial, todos aqueles rituais, os crentes aceitassem. Aí Paulo, até a circuncisão, aí Paulo disse: não é assim não. O verdadeiro judeu, ele é circuncidado no coração. O coração é que é circuncidado, não é a circuncisão na carne, que isso não vai comprovar nada, isso não vai ganhar crédito com Deus. A verdadeira circuncisão é o coração, viu, irmão? A verdadeira conversão do crente é no coração, na mente, no coração, certo? No coração e na mente. Paulo escreveu assim, ó: não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito. A verdadeira circuncisão, o Espírito Santo fez no nosso coração, regenerou. Quem adulterava não adultera mais, quem fumava cigarro não fuma mais, quem se drogava não se droga mais, não é? Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era homicida não mata mais gente. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou no meu coração e no seu também, circuncisando o coração. Aí ele continua: e não pela lei escrita, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Mas, irmãos, Jesus já mostra aqui que esses judeus que perseguem os crentes não passam de sinagoga de Satanás. Só que Jesus, sabe o que Jesus vai prometer agora no versículo 9, na parte B? É que esses judeus que perseguem os crentes, um dia eles vão reconhecer que a igreja do Senhor tem valor. Eles um dia vão reconhecer. É como se Jesus dissesse: não se preocupe não, espere, vocês verão. Agora vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo caluniados, mas um dia, meu povo, este povo que está caluniando vai ficar a seus pés. Que promessa, irmão! É o que ele está mostrando aqui, ó. Versículo 9, parte B: farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu os amei, que eu o amei. Jesus não está dizendo aqui que os judeus vão se prostrar a seus pés, não. Claro que eles vão, porque a Bíblia diz que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e confessará, certo? Mas nessa ocasião a igreja vai estar no céu. A igreja vai estar no céu quando ocorrer isso. O que Jesus está mostrando aqui é que esses judeus, as pessoas que estão perseguindo os crentes, eles vão se prostrar aos seus pés. Aos pés de quem? Da igreja do Senhor. Então Jesus está prometendo que esses judeus e demais um dia reconhecerão o valor da igreja do Senhor Jesus. Eles se curvarão diante da igreja do Senhor e não apenas diante dos pés de Jesus, como eu já disse. Olha, irmão, comentaristas acreditam que haverá um arrependimento genuíno um dia
E isto vai acontecer. Há inclusive uma profecia do profeta Zacarias, em que os judeus reconhecerão Jesus como Salvador. Por enquanto eles não reconhecem, mas um dia eles vão se ajoelhar e vão confessar que Jesus realmente é o Messias. Isso está em Zacarias capítulo 12, versos 10 e verso 11. Então haverá um arrependimento. É claro que os judeus, muitos agora não creem em Jesus, a grande maioria, mas ainda existe o judeu. Como é que chama-se o judeu que crê em Jesus? Judeu messiânico. Judeu messiânico é o judeu que crê no Senhor Jesus, certo? Mas o versículo 10, vamos agora. Olha como Jesus é fiel. Ele diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, há perseverança. Como eu já disse, mesmo sofrendo perseguições, os irmãos de Filadélfia eles foram fiéis ao Senhor. Não cederam o terreno. Não tiveram problema com a doutrina, eram fiéis ao Senhor Jesus, mas estavam no meio de uma sociedade pagã e principalmente no meio de um povo judeu que hostilizava os crentes. Aí Jesus diz que eles guardaram a palavra de exortação e perseverança. Então a igreja do Senhor, ela havia guardado o quê? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos. Guardar aqui tem a ver com a prática. Quando a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não é que a gente vai pegar a palavra e guardar e esconder, não é só isso. Guardar significa praticar, viu, irmão? Amém, crianças? Estão entendendo? Guardar significa o quê? Praticar. Guardar a palavra, guardei, ou seja, eu pratiquei a tua palavra, eu observei a tua palavra, eu fiz conforme a tua palavra me orienta. Por quê? Porque eu guardei, estou praticando a palavra. Então guardar aqui tem a ver com a prática. Cristianismo tem que ter prática. Cristianismo sem prática é o quê? É outra coisa menos cristianismo. Cristianismo sem prática é o quê? Formalismo. Não tem valor. Sabia, irmão? Cristianismo tem que ter prática. Ó, meu irmão, eu te amo, mas o que foi que você fez para saber que você ama? Só disse? Então tem que ter prática. O cristianismo é prática, irmão. É difícil? É, mas devemos fazer assim, conforme Jesus nos mandou. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, mesmo diante das hostilidades dos judeus, os crentes filadelfianos não esmoreceram na fé. Não esmoreça na fé, viu, irmão? Apesar da luta que você passa, porque ser crente na bonança é fácil para todos nós, mas ser crente na carência, ser crente na dificuldade, ser crente na hora do desemprego, ser crente na hora da enfermidade, ser crente nas horas difíceis, não é fácil. Veja Jó, na hora difícil ele deu testemunho de crente. Então a gente precisa aprender. Que Deus nos dê muita graça, irmão, para todos nós, para que na hora que não ocorrer a bonança, mas vier um infortúnio, a gente não perca a esperança do Senhor. Amém, irmão? Devemos pedir graça a Deus para suportar as coisas que às vezes nos acometem. Deus tem misericórdia de nós. Eu pergunto, você tem procurado praticar o que você tem aprendido na palavra de Deus? Tem procurado? Cada um analise e responda por si. Eis aqui um bom texto bem oportuno. Tito 3, verso 8 diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Quantos aqui creem em Deus? Claro. Aí ele diz: se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então tem tudo a ver a nossa vida com praticar obras. Mas Jesus diz assim, e aqui muitos irmãos estão esperando por esse versículo aqui. Eu também, versículo 10, parte B, Jesus diz: olha, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Jesus está garantindo à igreja de Filadélfia e a nós também, que Jesus vai nos guardar em um momento muito terrível que vai sobrevir ao mundo.
Jesus não está tratando aqui de uma perseguição local, ele está tratando aqui de uma perseguição mundial, que a maioria dos comentaristas atribui esse texto aqui à situação da igreja ser preservada da grande tribulação que há de ocorrer. Então esta palavra aqui, ela aponta para o futuro, não se trata de uma provação local, mas uma tribulação ampla, geral, mundial. Então este texto, como eu já disse, nos serve para mostrar que a igreja do Senhor, ela nada tem a ver com a grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja, irmão. Tem muita gente aí, até comentaristas, que concorda, a igreja vai ter que passar pela grande tribulação. Qual é a finalidade da grande tribulação? É levar os judeus à conversão. Esse é o propósito, que pouca gente entende isso, ou alguns entendem. Não é provar a igreja do Senhor está sendo provada dia a dia. Olha os irmãos aqui na Coreia do Norte, olha os irmãos lá em Mianmar, olha os irmãos na Síria, no Brunei, no Bangladesh, no Líbano, em tantos e tantos países estão sendo perseguidos os irmãos. O cristianismo até hoje é hostilizado em muitos países, mas esta grande, essa hora da aprovação, ela aponta para quê? Para um dia chamado Dia da Ira de Deus. A grande tribulação também é conhecido como o tempo da angústia de Jacó, também conhecido como o dia da grande ira, ou o dia da ira de Deus, certo? E nós veremos aqui, eu vou citar aqui pelo menos uns 2 textos, que a igreja do Senhor, ela não está destinada para a ira. Nós não estamos destinados para a ira, irmão. Jesus vai nos preservar deste momento. Romanos 2, verso 5 diz assim, ó: contudo, por causa da sua teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, eu quis citar esse versículo aqui para mostrar que a grande tribulação, ela é a mesma coisa de dizer o dia da ira de Deus. Quem vai para passar? Quem vai sofrer esse dia da ira? Aqui, ó, os que são teimosos no seu coração, os obstinados, os que estão acumulando ira contra si mesmo, são essas pessoas que irão passar ou irão sofrer a ira de Deus. Mas a igreja de Cristo, ela está isenta de passar. Há um texto paulino que está em 1 Tessalonicenses, se você quiser anotar aí, anote, vai nos mostrar que Jesus vai nos livrar da ira que há de vir. Tem a gente que diz assim, não, é porque na hora da grande tribulação Jesus vai dar um grande livramento à igreja. Jesus vai esconder a igreja, é? Durante a grande tribulação Jesus vai pegar uma caverna, como muitos foram escondidos na época de Elias, ó, né? Foram escondidos ali muitos. Não, irmão. Sabe como é que Jesus vai nos esconder? No arrebatamento da igreja. Antes de ocorrer a grande tribulação, Jesus vai nos levar, vamos estar no céu. Por quê? Porque há um texto aqui, aliás 2 textos, que mostram-nos que o Senhor vai nos livrar do dia da ira. Jesus disse em Apocalipse, no texto que nós acabamos de ler, e está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então a verdadeira igreja de Cristo estará isenta de passar pela grande tribulação. Olha o texto aqui, diz assim, ó: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então o texto está nos mostrando, nos garantindo que Jesus vai nos livrar da ira que há de vir. Quer outro texto? Pois não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz assim, é bem semelhante a esse outro texto: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto está aqui claríssimo. Deus não reservou a igreja para passar pela grande tribulação, apesar de alguns acharem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não vai, porque não é a grande tribulação que vai testar a igreja. A grande tribulação é para testar os judeus, como também para haver a separação entre aquelas nações que vão ajudar Israel e as que não vão ajudar. Porque no final da grande tribulação haverá o quê? O juízo das nações. Jesus vai separar os bodes das ovelhas.
Quem são as ovelhas? As nações que ajudaram Israel. Quem são os bodes? As nações que ficaram contra Israel. Está muito claro isso aí, irmão. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 10, Jesus diz: para pôr à prova os que habitam na terra. Então essa prova não se destina para o tempo da igreja. A igreja estará onde, irmão? Da grande tribulação? No céu. No céu, nós vamos para lá. Quem tem essa esperança? Então, amados, esta prova que Jesus diz aqui, para pôr a prova que habitam na terra, essa prova visa, mais uma vez aqui, eu venho aqui repetir, visa Jesus fazer a distinção entre as nações que ajudaram Israel. Por quê? Porque na grande tribulação, irmão, na grande tribulação, o fim da grande tribulação, são as nações, o anticristo, a besta, o falso profeta, exterminar Israel. Até hoje, as nações, principalmente as nações árabes, principalmente o Irã, diz que até o ano 2025 não existirá Israel. Por que eles estão lá jogando foguetes e mísseis contra Israel? Para devastar, destruir Israel. Mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Nenhuma nação vai surpreender Deus, irmão. Espero que o Brasil, durante a grande tribulação, apoie Israel. Estados Unidos, com certeza, acredito que vai apoiar, porque sempre tem apoiado Israel. Mas o Brasil, nos governos passados, nunca apoiou os inimigos de Israel. Como é que um país desse vai para frente? Como é que uma nação, o Brasil só está passando o que está passando hoje pelos desmanos dos governos anteriores que apoiavam os inimigos de Israel. Irmão, não tem bênção para quem é inimigo de Israel, não tem bênção para a nação que é inimiga de Abraão. O Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está aí o Brasil, um roubo nas contas públicas, não é? Tentando aí o Ministério da Economia, o presidente procurando colocar o Brasil nos eixos, e os inimigos da verdade, aqueles que não querem que o Brasil prospere, que o povo pobre prospere, estão aí tentando desfazer tudo com suas mentiras. Antes eles querem que o Brasil ficasse inimigo de Israel, mas o presidente da República, graças a Deus, reconhece Israel uma nação poderosa, abençoada por Deus. Amém, irmão? Graças a Deus. Eu acredito que Deus tem abençoado o Brasil e vai abençoar muito mais ainda, principalmente se a embaixada do Brasil for transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Aí é que eu quero ver, né, os inimigos espernear aí contra o Brasil. Mas, irmãos, Deus tem bênçãos reservadas para Israel, muitas bênçãos para o Brasil também. Amém? Então, isso que eu estou dizendo tem apoio no que Jesus falou lá no seu sermão profético. Em Mateus 25:32, Jesus diz assim: ó, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separará as ovelhas dos bodes. Isso aqui não é Jesus separar a igreja dos ímpios, não. Tem gente que pega isso aqui e separa: as ovelhas são os crentes e os bodes são os ímpios. Não, isso aqui tem a ver com o juízo das nações, viu, irmão? Juízo das nações. Bem, vamos chegar agora ao terceiro tópico desse estudo. Vamos correr. Terceiro, as promessas de Jesus à igreja de Filadélfia, versículos 11 a 13. Vamos ler, amados. Jesus diz assim, ó: venho em breve. Quem diz amém? Amém. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que privilégio, irmão! Jesus escreveu o nome de Deus, o nome da cidade e o seu novo nome sobre mim e sobre você. Que bênção maravilhosa. Tem muita gente aí se tatuando, botando caveira, demônios, tridente, mas nós não precisamos de tatuagem, porque Jesus vai nos colocar o nome de Deus sobre nós, o nome dele, o nome da cidade de Jerusalém. Então
preciso me tatuar. Se alguém disser crente, por que você não se tatua? Você diz, rapaz, eu não sou besta, é que Deus tem promessa para mim. Ele vai colocar o nome de Deus em mim, o nome da cidade e o novo nome de Jesus. Você quer mais? Glória a Deus. Promessa de Deus, irmão, isso aqui. Agora não me pergunte se vai ser na testa, eu não sei, aí é com Jesus, tá bom? Onde Ele colocar, a gente aceita, não é verdade? Glória a Deus. Então, lemos o versículo, vamos para o versículo 11. Versículo 11 aqui, irmão, misericórdia, tem 7 minutos ali, vamos correr, amados. Deus, Tu és Senhor do tempo. Versículo 11, Jesus diz, venho em breve. Escuta aqui, irmão, preste atenção. Os crentes do primeiro século, eles viviam na iminência da volta de Jesus, viu, irmão Joel? Os irmãos viam esperando a volta de Jesus a qualquer hora. Só que os séculos vieram e passaram, já estamos no século 21. E Jesus até agora não veio. Mas eu creio que Ele virá. Pode demorar 300 séculos, mas Ele vem. Ah, vai demorar. Não, irmão. Ele vem do tempo de Deus. Ah, mas quando Jesus vier, seus ossos não vão estar, suas células, não interessa. Deus vai chamar a existência. Onde tiver, o meu corpo será ressuscitado e o seu também. Então, muita gente, aqui na igreja também tem, muita gente gostaria de saber a data da vinda de Jesus. Quem que não gostaria? Mas se Jesus tivesse dito, olha, um exemplo, eu vou voltar no século 21, o que era que os irmãos do primeiro século iam pensar? Vai demorar muito. Aí uns diziam assim, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar a vida. Quando eu estiver já velho, eu aceito Jesus, eu vou desfrutar do mundo. Mas Jesus, isso é um mistério, só Deus sabe o dia da vinda de Jesus. Deus sabe. Perguntaram a Jesus, disse, nem os anjos sabem. Isto está reservado para o Pai. Só o Pai que sabe, irmão. Viu? Porque se Jesus dissesse, eu venho no século 25, muitos crentes hoje iam para carnaval, para carnatal. Aí depois, quando eu estiver aposentado, está até difícil se aposentar hoje, né, irmão? Estão se aposentando aí as múmias aí, né? As múmias que vão se aposentar. Força de expressão, né, irmão? Então, muita gente iria, não, eu quero gozar a vida, a minha mocidade, depois eu vou ser crente. Jesus vai demorar. Mas, irmão, os crentes lá estavam na iminência da volta de Jesus. Seja assim também, Jesus vai vir a qualquer hora. Ele vai virar de forma surpreendente. Quanto menos você esperar, Ele pode chegar. Ele vai chegar. Amém? Então Jesus começa, ele procura confortar os crentes filadelfianos, dizendo que Ele voltará em breve. E ali aqueles irmãos morreram nessa esperança. As gerações antes de nós morreram, os crentes, nessa esperança, né, irmão? A gente sempre acha, Jesus vai voltar em nossos dias. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Olhe para cá. Nunca os sinais foram tão claros como agora, viu, irmão? Nunca foram tão claros como agora. Foi no século passado que a nação de Israel foi reconhecida como uma nação. E um dos sinais que Jesus deixou para nós é que para nós observarmos a figueira. A figueira é Israel. Olha a figueira, presta atenção para Israel. Então Israel hoje é o relógio, alguns chegam a dizer, é o relógio de Deus, é Israel. Então não deixemos de orar por Israel, porque Israel é uma nação abençoada. Mas Jesus diz, retém o que você tem. Está no versículo 11, isto é, guarde o que você tem, viu, irmão? Guarde a sua fé, guarde a sua perseverança, guarde a sua confiança em Cristo, guarde a sua convicção. Diante das dificuldades, das tentações, guarde o que você tem. Você tem Jesus no coração? Você tem fé? Aguarde e guarde isso. Outra coisa, Jesus diz, retém o que você tem, como já estou dizendo. Hoje em dia existem muitos modismos religiosos, eu coloquei aqui, serei bem breve. E esses modismos religiosos foram criados por essas pessoas transvestidas de ovelha. Por exemplo, o evangelho da prosperidade material.
Não tem nada a ver isso aqui com o Evangelho de Jesus. Então não retenha isso, não guarde isso. Pobreza é maldição. Quem ensinou isso? Os próprios pais de Jesus eram pobres. Qual é a prova bíblica? O que foi que eles ofereceram no ato da circuncisão de Jesus? Foi um bezerro, um garrote, um boi, uma vaca? Ou foi o que os pobres mais levavam? Um par de rolo de pombinhos? Um par de pombinhos, porque eram pobres. Então, se disser que maldição, pobreza é maldição, então José e Maria eram amaldiçoados? De forma alguma. O que mais? A famigerada confissão positiva, a maldição hereditária, tudo isso, irmãos, são coisas que a gente não é para reter, é para a gente desprezar esses ensinos. Retém o que é a palavra, guarde a palavra, o ensino, a doutrina santa. Mas infelizmente tem muitos crentes aí que estão se deixando se convencer por essas falsas práticas doutrinárias. Leia sua Bíblia e estude mais, você não será confundido. O que mais Jesus diz no versículo 11? Para que ninguém tome a sua coroa. O principal adversário, a pessoa que mais quer nos ver destruídos, é o diabo, é Satanás. O que é que ele faz? Ele fará todo o possível para nos destruir. E as pessoas que não procuram observar essa doutrina são enganadas e ensinam, trazem ensinos maléficos. Por quê? Foram enganados. Então as falsas heresias, os falsos ensinadores, os falsos mestres, eles são assim insuflados por Satanás, porque não buscam a verdadeira doutrina, nem querem se aproximar, mas abrem brechas para que Satanás, com seus ensinos maléficos, deixe os confundidos e ensine a eles, e eles assim aprendem e querem disseminar falsos ensinos na igreja. Serei breve, irmão, estamos quase terminando aqui. Recentemente eu ouvi sobre essa questão de ensinos heréticos, errados. Recentemente mesmo eu vi um certo pregador e também missionário dizer que o diabo não está na terra. Não, o diabo não está na terra, ele ainda vai vir, irmão. O diabo já está na terra, irmão. O diabo já está na terra. Quer ver a prova bíblica? 1 Pedro 5, verso 8. Ele está na terra e está perto de nós, sabia? O diabo está perto. Só que mais perto de nós está o anjo do Senhor para nos proteger. Olha como Satanás ele está perto. O texto diz assim, ó: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele está perto. Como é que uma pessoa dessa está ensinando no púlpito, dizendo que o diabo não está na terra? Está na terra, irmão. Levando pessoas ao suicídio, levando as pessoas a tirar a própria vida. Enfim, não vou tecer comentários aqui, porque os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Versículo 12, aí Jesus diz, ó: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Farei do vencedor uma coluna do santuário. Então todos nós iremos estar no templo do Senhor como coluna. Não é coluna de sustentação. Lá no céu, pastor, eu vou segurar o quê? Eu vou ser uma coluna. Não é essa coluna para estar sustentando, porque o céu não precisa disso. Essa coluna aqui é que você é uma pessoa que vai estar habitando no templo de Deus. Não tem aqueles irmãos e irmãs, as pessoas às vezes dizem, aquela irmã é uma coluna na igreja, aquele irmão é uma coluna. Ela é uma coluna literal? Não, é uma pessoa crente, é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem uma boa palavra, é uma pessoa convertida. Aí a gente diz, aquele irmão é uma coluna naquela igreja. Nós também seremos colunas no templo de Deus. E olha que o povo de Filadélfia sabia muito o que era coluna, e sabia como muitas colunas iam ao chão na época dos abalos sísmicos. Então não era uma coluna para sustentar literalmente o templo de Deus, né? E no versículo 12, para quase encerrar, Jesus diz assim: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então, o interessante aqui dizer é que eu disse aqui no início, a cidade de Filadélfia ela foi destruída. Alguém lembra qual foi a data? No ano 17, não foi? Depois de Cristo. Só que depois ela foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída, aproximadamente ali no ano 90 depois de Cristo, ela foi reconstruída pelo imperador chamado Tibério César. Quando ele reconstruiu essa cidade, ele colocou um novo nome na cidade.
E o nome da cidade ficou como Neo-Cesareia, ou seja, nova cidade de Cesareia. Jesus, conhecendo essa cultura, ele também disse: vocês vão receber também um novo nome. Amém, irmão? Jesus entende cultura, viu, irmão? E finalmente o versículo 13 é o versículo que é comum em todas as cartas para nós encerrarmos. Então, finalmente a carta é encerrada com um pedido de atenção. Olha o pedido de atenção de Jesus. O que é que ele diz? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é, ninguém terá desculpa de dizer que não ouviu essas recomendações aqui. Todos estamos cientes do teor desta carta do Senhor. Que fiquemos alertas, irmãos, porque o Senhor Jesus tem promessa, mas as promessas são para os vencedores em Cristo. Como conclusão, os cristãos filadelfianos foram elogiados pelo esforço em obedecer. Procuremos obedecer também ao Senhor. A obediência a Deus requer esforço, que também nos esforcemos da nossa parte para sermos mais crentes. Jesus nunca disse que a vida do cristão seria fácil, mas a luta seria diária. Vamos agradecer a Deus ficando em pé. Que Deus abençoe e nos encoraje para que possamos obedecer aos nossos queridos irmãos. Passamos aí 5 minutos, peço aí perdão por ter passado um pouquinho o tempo. Que Deus abençoe a todos. Fiz um esforço aqui para trabalhar, terminar de 9 horas. Não foi possível, mas Deus sabe de todas as coisas. Assim diz o santo e verdadeiro, e que tem nas mãos a chave de Davi. Sei das tuas obras e coloquei uma porta aberta ante a ti. Quem te enganou se renderá quando souber que eu te amo. Minha palavra tu guardaste, guardarei também a tua fé. Na hora que o tentador vier assolar a todas as nações, eis que não vou deixar.